As veias abertas da América Latina. Contribuição do ouro do Brasil para o progresso da Inglaterra. O ouro começara a fluir no preciso momento em que Portugal assinava com a Inglaterra o Tratado de Methuen, em 1703. Tal tratado foi a coroação de uma longa série de privilégios conseguidos pelos comerciantes britânicos em Portugal, em troca de algumas vantagens para seus vinhos no mercado inglês. Portugal abria seu próprio mercado e o de suas colônias às manufaturas britânicas. Por causa do desnível do desenvolvimento industrial já então existente, a medida implicava para as manufaturas locais uma condenação à ruína. Não era com vinho que seriam pagos os tecidos ingleses, mas com ouro, o ouro do Brasil, e pelo caminho restariam paralíticos os teares de Portugal. Portugal não se limitou a matar no ovo sua própria indústria. De passagem, aniquilou também os germens de qualquer tipo de desenvolvimento manufatureiro no Brasil. O reino proibiu o funcionamento de refinarias de açúcar em 1715. Em 1729, criminalizou a abertura de novas vias de comunicação na região mineira. Em 1785, ordenou que fossem incendiados os teares e as fiações do Brasil. Inglaterra e Holanda, campeãs no contrabando do ouro e de escravos, que amealharam grandes fortunas no tráfico ilegal de carne negra, por meios ilícitos, apossaram-se, segundo se estima, de mais da metade do metal que correspondia ao imposto do quinto real que, no Brasil, era recebido pela coroa portuguesa. Mas a Inglaterra não recorria somente ao comércio proibido para canalizar o ouro brasileiro na direção de Londres. As vias legais também lhes pertenciam. O auge do ouro, que implicou o fluxo de grandes contingentes populacionais portugueses para Minas Gerais, estimulou fortemente a demanda colonial de produtos industriais e, ao mesmo tempo, proporcionou os meios de pagá-los. Do mesmo modo que a prata de Potosí rebotava no solo espanhol, o ouro de Minas Gerais apenas transitava em Portugal. A metrópole se transformou em simples intermediária. Em 1755, o Marquês do Pombal, primeiro-ministro português, tentou a ressurreição de uma política protecionista, mas já era tarde. Denunciou que os ingleses tinham conquistado Portugal sem os inconvenientes de uma conquista, que abasteciam 2/3 de suas necessidades e que os agentes britânicos eram donos da totalidade do comércio português. Portugal não produzia praticamente nada, e tão fictícia era a riqueza do ouro que até os escravos negros que trabalhavam nas minas da colônia eram vestidos pelos ingleses. Celso Furtado fez notar que a Inglaterra, seguindo uma política clara e evidente em matéria de desenvolvimento industrial, utilizou o ouro do Brasil para pagar importações essenciais que fazia em outros países. E assim pôde concentrar seus investimentos no setor manufatureiro. Rápidas e eficazes inovações tecnológicas puderam ser aplicadas graças a essa gentileza histórica de Portugal. O centro financeiro da Europa se deslocou de Amsterdã para Londres. Segundo fontes britânicas, as entradas de ouro brasileiro em Londres alcançavam 50.000 libras semanais em alguns períodos. Sem essa tremenda acumulação de reservas metálicas, a Inglaterra, posteriormente, não teria conseguido enfrentar Napoleão. No solo brasileiro, nada restou do impulso dinâmico do ouro, exceto as igrejas e as obras de arte. Em fins do século XVIII, embora ainda não estivessem esgotados os diamantes, o país estava prostrado. A receita per capita dos 3 milhões de brasileiros, segundo cálculos de Celso Furtado, e nos termos do atual poder aquisitivo, não superava os $50 anuais,
e este era o nível mais baixo de todo o período colonial. Minas Gerais caiu verticalmente num abismo de decadência e ruína. Incrivelmente, um autor brasileiro agradece o favor e sustenta que o capital inglês que saiu de Minas Gerais serviu à imensa rede bancária que propiciou o comércio entre as nações e tornou possível levantar o nível de vida dos povos capazes de progresso. Condenados inflexivelmente à pobreza, em função do progresso alheio, os povos mineiros incapazes se isolaram e tiveram de se resignar em arrancar seus alimentos das pobres terras já despojadas de metais e pedras preciosas. A agricultura de subsistência ocupou o lugar da economia mineira. Em nossos dias, os campos de Minas Gerais são, como os do Nordeste, reinos do latifúndio e dos coronéis de fazenda, impávidos bastiões do atraso. A venda de trabalhadores mineiros às fazendas de outros estados é quase tão frequente quanto o tráfico de escravos de que os nordestinos padecem. Há pouco tempo, Franklin de Oliveira percorreu Minas Gerais. Encontrou casas de pau a pique, pequenos povoados sem água e sem luz, prostitutas com idade média de 13 anos na estrada que vai ao Vale do Jequitinhonha, loucos e famélicos à margem dos caminhos. É o que ele conta em seu livro recente, A Tragédia da Renovação Brasileira. Henri Gorsex disse, com razão, que Minas Gerais tinha um coração de ouro num peito de ferro. Mas a exploração de seu famoso quadrilátero ferrífero, em nossos dias, corre por conta da Hana Mining Company e da Bentleyn Steel, associadas para tal fim. As jazidas foram entregues em 1964 ao cabo de uma sinistra história. Em mãos estrangeiras, o ferro não deixará nada além do que deixou o ouro. Apenas a explosão do talento restou como lembrança da vertigem do ouro. Isto para não mencionar os buracos das escavações e as pequenas cidades abandonadas. Portugal tampouco pôde resgatar outra força criadora que não fosse a Revolução Estética. O convento de Mafra, orgulho de Dom João V, levantou Portugal da decadência artística. Em seus carrilhões de 37 sinos, em seus vasos e seus candelabros de ouro maciço, ainda cintila o ouro de Minas Gerais. As igrejas de Minas foram grandemente saqueadas, e são raros os objetos sacros de tamanho portátil que nelas perduram. Mas, para sempre vão remanescer, alçadas sobre as ruínas coloniais, as monumentais obras barrocas, os frontispícios e os púlpitos, os retábulos, as tribunas, as figuras humanas que desenhou, talhou ou esculpiu Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, o genial filho de uma escrava e de um artesão. Já agonizava o século XVIII quando o Aleijadinho começou a modelar em pedra um conjunto de grandes figuras sagradas, ao pé do santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo. A euforia do ouro era coisa do passado. A obra se chamava Os Profetas, mas já não havia nenhuma glória para profetizar. Toda a pompa e toda a alegria tinham desaparecido, e não havia lugar para nenhuma esperança. O testemunho final, grandioso como um enterro para aquela fugaz civilização do ouro, nascida para morrer, foi legado aos séculos seguintes pelo artista mais talentoso de toda a história do Brasil. O Aleijadinho, desfigurado e mutilado pela lepra, realizou sua obra-prima amarrando o cinzel e o martelo às mãos sem dedos, e a cada madrugada seguia para sua oficina arrastando-se de joelhos. A lenda assegura que na igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, em Minas Gerais, os mineiros mortos ainda celebram missa nas frias noites de chuva. Quando o sacerdote se volta no altar-mor, erguendo as mãos para o céu,
vêem-se os ossos de seu rosto.